pesquisar sobre a questão do que é que está consumado, que ele chegou à ceia, e na ceia ele ficou surpreendido com o fato de Jesus não beber o quarto cálice. Ele começou a estudar cada vez mais, e segundo ele estuda isso até hoje, porque foi a grande pergunta que abriu a porta do coração dele para buscar saber quem era Deus. E nos horários livres, tudo que ele fazia era pesquisar sobre esse assunto. Eu acho que dificilmente alguém já leu mais sobre a aliança dos judeus nesse mundo do que o Scott Hanley. Mas cada coisa que ele descobria, ele, na paróquia dele, né, os evangélicos não chamam de paróquia, mas na igreja dele, que ele era pastor, ele começou a trazer as coisas. Por exemplo, na igreja dele não se fazia a representação da última ceia. Ele passou a fazer a cada 3 meses. Mas aí os paroquianos dele lá diziam: mas isso é muito católico. Ele disse: não, mas é para a gente entender o que aconteceu com Jesus na última ceia. Tá bom, vamos lá. Só que quanto mais ele estudava, mais ele tinha ansiedade de ver aquilo acontecer. Então, de 3 em 3 meses, ele passou para 15 em 15 dias. De 15 em 15, ele passou para toda semana. E aí, quando ele lia que nos momentos de dificuldade, Santo Agostinho narrava que a igreja fazia comunhão diária, ele começou a querer fazer diariamente. E os paroquianos lá: Scott, toma cuidado, você está se tornando muito católico. E os superiores dele lá o chamavam para conversar, e a mulher dele, apavorada, porque ela era filha de pastor e os 5 irmãos dela eram pastores. Então vocês podem imaginar a pressão que ele sentiu. Até que nas descobertas dele, ele percebeu que quem mais escrevia sobre esses momentos eram os primeiros padres católicos, é claro, porque a igreja era uma só. Então ele tinha fome de conhecer Santo Agostinho, ele tinha fome de conhecer Justin Martin. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas foi um dos que mais escreveu, viveu no século II ou III, sobre a Eucaristia. E então ele começou: bom, eu vou ter que estudar isso a fundo. E se matriculou numa universidade católica para fazer o doutorado dele em teologia. Mas ir à missa? Jamais. Imagina. Isso, ele disse, era um ponto de honra para ele. Ele começou a entender a riqueza que existia na liturgia católica, mas isso não era para ele. O católico estava muito longe do Deus que ele acreditava, daquilo que ele achava como verdade. Até que nos estudos dele chegou um ponto que ele não tinha mais como mergulhar sem entender como isso se realizava na liturgia da missa. Então ele diz que uma pessoa entrando numa área contaminada não podia ter ido mais estéril do que ele quando foi à missa. Que ele se preparou psicologicamente para ir, com o caderninho dele, com a Bíblia dele, sentado no último branco, duro: aqui ninguém me toca, aqui ninguém mexe comigo, não vou me deixar contaminar com nada que acontece aqui. Ele diz que era exatamente como alguém entrando dentro de uma área de contaminação profunda. Mas que 5 vezes na missa ele ouviu o anúncio do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus anunciado por João Batista como sendo Jesus. 5 vezes na missa ele ouviu dizer que o Cordeiro de Deus estava presente. E mais, quando o sacerdote ergueu a hóstia consagrada, ele sentiu fome, uma fome inacreditável de receber aquele pão também. E as próximas vezes que ele voltou à missa, o que mais consumia ele era essa fome. E a mulher dele, preocupada, disse para ele: Scott, pensa bem, não faz uma besteira, nossa família depende disso, me dá 5 anos. Se daqui a 5 anos você ainda quiser se tornar católico, você vai. Mas, por favor, me dá esses 5 anos. E ele prometeu para a mulher dele. Só que, continuando a ir à missa, a fome aumentava, a ponto de ele ficar desesperado.
E aí ele começou a pedir para a mulher dele permissão para quebrar a promessa. E ela não concordava. E os irmãos dela recomendavam que ela se divorciasse dele. E ele então se viu na situação de precisar perder tudo, porque ele ia perder, como Edu falou, a casa, o sustento, o salário, a mulher, os filhos, ia perder tudo por Jesus. Mas ele, como Edu falou, ele disse que não conseguia mais negar a verdade. E finalmente a mulher dele aceitou, e na vigília pascal ele recebeu os 3 sacramentos juntos. E ela assistiu e ficou impressionada com a força. Nós não entendemos a força que tem a vigília pascal. Nós achamos que é uma missa muito bonita, mas nós muitas vezes não percebemos que o que se passa na terra está diretamente ligado no céu naquele instante. E ela ficou impressionada, e foi aí que alguma coisa começou a mexer dentro dela. E 3 anos depois, na mesma vigília pascal, ela também recebeu a Eucaristia. E ele, convertido, se tornou talvez um dos maiores teólogos que a nossa igreja tem hoje em dia. Ele só não é o maior teólogo vivo, porque Bento XVI ainda está vivo. Mas depois de Bento XVI, provavelmente Scott não. Quem nunca leu os livros dele, nós muitas vezes só lemos o Banquete do Cordeiro, cada um deles é uma pérola. Nós fizemos no Carnaval, uns 4 anos atrás, um retiro sobre o livro dele, Letter and Spirit, que é sobre a liturgia da palavra, a leitura da palavra de Deus na missa, e como tem em português já, como a leitura da palavra de Deus lida na missa tem um peso completamente diferente do que o que a gente encontra quando lê na nossa casa, porque ele está dentro do ambiente sagrado e cheio de unção, que é a celebração da Eucaristia. Tem um deles sobre Maria que é encantador. Imagine um ex-protestante escrevendo sobre Maria. Tem um dele que é razões para agradecer ou para acreditar, que a mãe da Marilu ajudou a traduzir para o português para a gente. Então, por isso que eu ia falar no final, mas já falando agora, a proposta do Lumen Christi é, a partir de agora, fazer pelo menos um retiro dos livros do Scott Hahn por ano, né? Então, vamos aos poucos percorrendo a bibliografia dele, para que essa verdade que ele ajudou a nossa igreja a descobrir, ela possa ser espalhada por todo mundo. E um dos maiores alegrias dele, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, ele ordenou o filho caçula dele padre. Até esse fruto ele veio a dar para a igreja, né? Muito bem, vocês têm muitas perguntas, né? Pois é. Pois é. Esse bispo viveu no ano 180 da era cristã, se chamava Melito de Sardes, e ele, falando sobre a vigília pascal e lembrando então a passagem do anjo pelo Egito, ele escreveu um poema que diz assim: diga-me, ó anjo, o anjo da morte que passou no Egito, o que foi que te deteve? Ou seja, por que você não levou também os israelitas? O sacrifício do cordeiro? Ou você já foi parado pela vida do Senhor? Percebe isso? Foi o animalzinho que foi sacrificado que salvou os israelitas? Ou na verdade o animalzinho já representava o sacrifício que um dia Jesus iria fazer por eles? Foste detido pela contemplação do mistério do Senhor consumado em um cordeiro? Pela vida do Senhor no sacrifício do cordeiro? Pela presença do Senhor na morte do cordeiro? Porque na verdade ali sim foi símbolo. O cordeiro que foi sacrificado no Egito, e por isso precisavam ser muitos, um para cada casa. Por quê? Porque eles eram símbolos. Símbolos de um verdadeiro
verdadeiro sacrifício que um dia iria ser oferecido, não só pelos israelitas, mas por todos aqueles que houvessem de nele crer. Nós conhecemos uma passagem muito forte quando a gente lê o Antigo Testamento, que é a passagem em que Deus pede para Abraão para sacrificar o seu único filho, chamado Isaque. Abraão, nós sabemos, viveu 100 anos esperando pela vida do Isaque. Era o sonho da vida dele ter aquele filho com a mulher que ele tanto amava, que era Sara. Mas quando Isaque atinge a idade de 13 anos, quando ele então estaria sendo considerado maduro, segundo a filosofia judaica, deixaria de ser o filho que precisa ser sustentado e passaria a ser o filho que caminha ao lado do pai, ajudando o pai a carregar o seu fardo. Deus se volta para ele e diz: Abraão, oferece esse teu filho a quem tu tanto amas. Olha, parece crueldade de Deus. Pega esse teu filho a quem tu tanto amas e vai com ele aonde eu vou te mostrar, e oferece esse filho em sacrifício por mim. Qualquer um de nós, no lugar de Abraão, teria gritado: como, Senhor? Mas depois de 100 anos, como o Senhor pode? O Senhor não tinha me prometido uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu? Só me deu um. Como o Senhor pode querer esse um? Mas Abraão não questionou. Ele pega o seu filho bem cedo, pega a lenha, ele racha a lenha, prepara a lenha para o holocausto. Isso também é bonito de ver. E caminha 3 dias com seu filho até o monte que Deus indica. E quando chega no lugar, ele diz para os servos: fiquem aqui, porque o menino e eu vamos subir a montanha para oferecer o sacrifício. E quando eles começam a subir a montanha, Isaque então... para de mexer no meu arquivo. Não está funcionando não. Obrigada. Isaque então se volta para ele com as lenhas do sacrifício nas costas. Vejam, o filho de Abraão levou para andar até o lugar 3 dias. Significativo, né? E Isaque leva a madeira do seu sacrifício nas costas e sobe a montanha com seu pai. E quando estão subindo a montanha, Isaque se volta para Abraão e pergunta: pai, temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Imagine como deve ter sido duro para Abraão escutar essa pergunta da boca do seu filho. Mas ele responde o quê? Deus proverá. A confiança de Abraão em Deus era inestimável. E por isso Abraão é considerado o pai da nossa fé. Abraão creu, diz a carta aos Hebreus, e Deus levou isso em consideração. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram subindo. Chegou em cima do monte, Abraão constrói um altar, pega o seu filho, amarra o seu filho na lenha. Aí Isaque já não podia mais ter dúvida de quem seria o cordeiro a ser sacrificado. E quando ele está para imolar o seu filho, quando ele, por favor, me permita, quando ele pega a faca para imolar o seu filho, o anjo grita para ele: Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não lhe faças mal algum, porque agora sei que tu temes a Deus, porque não me recusaste o teu único filho. E quando Abraão abre os olhos, o que ele encontra ali do lado? Um cordeiro para ser imolado no lugar do seu filho. Deus proveu ou Deus não proveu?
Agora, que cordeiro era esse? Era o mesmo cordeiro do Egito? É o mesmo cordeiro que nós recebemos a cada mês. Jesus Cristo. Para celebrar a aliança com o homem, era necessário Deus receber um cordeiro sem defeito, macho, para ser imolado. Então, não só o povo de Israel, mas a humanidade precisava de um cordeiro. Por isso, na terça-feira santa, Jesus deu um cordeiro para o povo. A ceia foi na terça, para que o cordeiro pudesse ser entregue ao povo. O cordeiro que 4 dias depois seria imolado. Jesus não bebeu o cálice, porque a ceia pascal não se encerrou naquele quarto. A ceia pascal só se encerrou na sexta-feira. Jesus sai daquela sala depois de entregar o cordeiro e ele vai para o Monte das Oliveiras. E dizem alguns teólogos que foi nesse instante que Jesus teve a revelação de tudo que ele haveria de padecer para nos salvar. Jesus já sabia que ele iria morrer por nós? Já sabia que ele ia ser o cordeiro? Já. São João Batista mesmo, quando batizou, já tinha deixado isso claro. Eis o Cordeiro de Deus. Ele já sabia como os cordeiros morriam? Já. Jesus, então, provavelmente esperava ser degolado e crucificado, morto, como os cordeiros eram. Mas nós sabemos que não foi só isso que nosso Deus passou. Nós sabemos de toda a aflição, nós sabemos de toda a flagelação, nós sabemos de como ele foi crucificado, não amarrado numa cruz, como o cordeiro é, mas pregado. Nós sabemos das zombarias e nós sabemos que Jesus passou por tudo isso, sabendo que a mãe dele estava vendo ele sofrer. Nós sabemos o quanto Jesus precisou sofrer para nos salvar. Quando ele recebe a revelação, ele se sente tão angustiado que ele chora e chora sangue. E ele tenta ter conforto dos seus discípulos e encontra os discípulos com Mas Jesus podia ter dito não podia. Ele não tinha bebido ainda o cálice. O cálice da consumação, que é sinônimo da obediência. Naquele momento, no Jardim das Oliveiras, Jesus tinha o direito de dizer sim ou dizer não para o sacrifício que ele teria que abraçar. E é por isso que ele diz para Deus: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? O quarto cálice que ele deu. Ele pede isso para o Pai uma vez só? Não, ele pede duas vezes ele pede ao Pai. Deus Pai podia ter culpado Jesus, não podia? Porque Jesus naquele instante diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Então a gente se pergunta assim: Deus Pai não amava Jesus? Como Deus Pai pôde ter deixado Jesus passar
por aquele sofrimento todo por alguém tão pecador quanto eu? Se eu merecesse, mas eu sei que eu não mereço, como Deus Pai pode ter deixado Jesus sofrer tanto por minha causa? Deus Pai não precisava, mas a gente sim. Porque se Deus Pai não tivesse deixado Jesus morrer daquele jeito, nós até hoje estaríamos nos perguntando, mas na hora H ele ia dizer sim? Ou ele iria dizer não? A gente sempre colocaria essa dúvida. E Deus Pai não queria que a gente tivesse dúvida nenhuma de até que ponto nós éramos amados para sermos salvos. Consumação significa obediência? Consumação, seja, obediência. O porquê sabemos disso? Porque São Paulo diz: pelo pecado, pela desobediência de um só, a morte entrou no mundo. Pela obediência de um só, entrou a salvação. Então, a consumação, a aceitação, é o momento em que Jesus resolveu obedecer ao plano que estava escrito a respeito dele. Olha, gente, se a gente tivesse a internet aqui, eu tinha planejado de passar aquela cena do Mel Gibson, em que exatamente Jesus passa por esse momento de obediência. Mas quem é aluno do Lumen Christi já viu essa cena algumas vezes lá no nosso curso. Mas nós precisávamos desse cálice. Nós precisávamos que Jesus bebesse esse cálice. Só que ele tinha dito em Mateus 26 que não beberia mais do fruto da videira até que estivesse no reino do Senhor, certo? Então, como é que Jesus, ao ser pregado na cruz e os soldados oferecerem a ele vinho, ele se recusa a beber? Porque ele tinha dito que não beberia. Faz sentido, não faz? Porque ele mesmo anunciou que não beberia. Meu bem, eu preciso que você passe mais alguns aí. Passa. Ok. Dá uma olhadinha nas escrituras sobre o que a gente vê sobre o cálice. Salmo 15. Vós sois Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes na mão o meu destino. Ou seja, o nosso destino está num cálice que está nas mãos de Deus. Passa mais um. E esse é mais forte. Esse é o Salmo 21 que eu mencionei ontem. Lembra-se dele? Aquele que Jesus reza na cruz, como que dissessem: olhem para o que acontece comigo, vejam o que acontece comigo. Meu Deus, por que me abandonaste? Lembra-se dele? Presta atenção no que esse salmo fala, no versículo 7. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o pobre de todos e a abjeção da plebe. Todos que me veem zombam de mim. Dizem, meneando a cabeça: esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve, se é verdade que o ama. É exatamente o que se passou na cruz. As pessoas zombavam de Jesus e diziam: se você é realmente o Filho de Deus, por que ele não te tira dessa cruz? Lembra-se disso? Passa. Aqui. Veja o versículo 16, por favor. Minha garganta está seca qual barro cozido. Pega-se no paladar a minha língua. Vós me reduziste ao pó da morte. Percebe o que está acontecendo aqui? Por isso Jesus diz: tenho sede. É o último fato para comprovar esse versículo aqui. Ele não diz tenho sede porque ele precisava beber.
ele diz: tenho sede, para lembrar que ele realmente está vivendo este salmo. E quando Jesus, então, em 19:30 de João, ele diz: eu tenho sede, um soldado pega uma vara que tem um hisopo, molha essa vara no vinagre e dá para Jesus beber. E Jesus bebeu. Aí o nosso quarto cálice, porque o vinagre é vinho estragado. Aí está o nosso quarto cálice. Ele bebeu, ele aceitou, e só então ele pôde entregar o seu espírito e morrer por nós. Parece fim da história? Só o começo. Então ele bebeu o quarto. Ele bebeu o quarto cálice. E João é o único que conta que ele bebeu. Todos contam que ele pediu algo para beber, mas João é o único que conta que ele bebeu. João 19:30. Ele bebe o quarto cálice. Lembram-se das bodas de Caná? Lembram-se que Jesus transformou água em vinho, e era o vinho da melhor qualidade? Ninguém provou esse vinagre depois de Jesus beber, mas eu posso apostar com vocês que ele virou vinho da melhor qualidade, porque ele tocou os lábios do Senhor. E nesse momento que Jesus fez, foi exatamente isso conosco. Transformou o nosso azedo do vinagre em vinho de melhor qualidade, para a gente saciar a sede do mundo com a Eucaristia. Ele limpou o que estava em consumação. Ele concluiu a aliança. Ele fechou o ciclo. Ele fechou o elo. E lembrem-se o que foi levado aos lábios de Jesus? Um ramo de isopo. E lembram-se que eu disse ontem para vocês por que era o isopo? Porque ele absorvia líquido. Então esse isopo, quando tocou os lábios de Jesus, ele deu vinho para Jesus ou ele sugou o vinho de Jesus? E o vinho não era molhado, o sangue do cordeiro não era molhado no isopo para aspergir os portais? Entenderam o que a Eucaristia faz conosco? É o sangue do Senhor sendo aspergido sobre cada um de nós, marcados para que o anjo da morte, ao passar por nós, possa perceber que nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Não precisamos morrer. A morte não nos pode deter, porque nós somos marcados para a vida. Fomos alimentados pela carne do Cordeiro. Fomos aspergidos pelo seu sangue. Estamos consagrados ao Senhor. A aliança está renovada. Podia parar aí, não podia? Mas quando Jesus entrega o seu Espírito, o que acontece? O chão estremece, o céu fica escuro, os soldados com medo começam a quebrar as pernas dos outros prisioneiros. Mas quando chegam em Jesus, ele já está morto. Então, ele não tem as pernas quebradas, porque nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Mas o que o soldado faz? Abre o lado com a lança. O cordeiro não era aberto? Não é? E quando ele abre o lado com a lança, o que sai dali, gente? E o que são essas
essa água e esse sangue? Várias coisas. Uns dizem que, na verdade, a água simboliza o batismo e o sangue simboliza a Eucaristia. Verdadeiro. Mas pensa bem. Os judeus, quando bebiam vinho, eles misturavam água no vinho. Sabiam disso? Sempre. Eles faziam, quando esmagavam a uva, o suco concentrado, e eles sempre diluíam o vinho na água para beber. Então, a igreja também diz que daquele sangue e daquela água, nós temos ali o sangue representando a divindade de Jesus e a água representando a sua humanidade. Sinal de que na cruz ele se entrega por inteiro para nós, como Deus e como homem. Mas enquanto homem, ele estava representando a quem? A todos nós. E por isso que uma gota d'água é pingada no cálice a cada Eucaristia, simbolizando a cada um de nós, porque nós fomos crucificados ali com Jesus, porque foi em nosso nome que ele foi para aquela cruz. Então nós estamos presentes a cada Eucaristia celebrada naquela gotinha de água que é colocada no vinho do Senhor. O banquete então está completo. Tudo foi consumado. A aliança foi renovada. E de uma forma tão poderosa que ela é continuamente renovada. Se nunca mais nenhuma missa for celebrada, ainda assim a aliança de Deus com o homem ainda está sendo renovada. Para que Jesus deixou a missa então? Para a gente não se esquecer disso. Porque Ele, Deus, não esquece que Ele nos salvou e que nos salva a cada instante. Mas a gente podia correr o risco de esquecer. Então, para a gente não se esquecer disso, é que nós temos a missa. Então, quando nós vamos à missa, nós não vamos lá porque Deus precisa de adoradores para mostrar a Ele o quanto Ele é grande. Ele é grande. Ele não sofre de complexo de inferioridade. Ele não precisa de provas. Nós não vamos à missa para dar para Deus. Nós vamos à missa para recebermos de Deus outra vez esse Cordeiro que é imolado por nós, que é entregue por nós, para que a gente possa então alcançar o céu. Deus fala para Moisés lá no Êxodo. É bom a gente solidificar isso. No 10º dia do mês da Páscoa, você vai escolher um cordeiro. Então, no 10º dia, nós precisaríamos escolher um cordeiro. 4 dias depois, no dia 14, você vai imolar o cordeiro. Então, o que aconteceu na Semana Santa, 2000 anos atrás? No 10º dia, que foi a terça-feira, pelo calendário solar, Jesus, o cordeiro que se escolheu, se ofereceu para ser sacrificado, foi separado para ser sacrificado. Então ele disse: vocês precisam de um cordeiro para a aliança, eis aqui a minha carne, eis aqui o meu sangue. Então, ao invés de priorizar o cordeiro, ele priorizou o pão e o vinho, e disse: aqui está o cordeiro que vocês vão imolar, que era ele mesmo. Então ele se entregou a nós na terça-feira. O resultado disso é que ele foi preso logo depois, foi flagelado, foi julgado nos 2 dias seguintes, quarta e quinta. No exato momento em que os cordeiros pelo calendário lunar eram sacrificados no templo de Jerusalém, Jesus foi sacrificado na cruz. Ele cumpriu todos os preceitos da aliança?
Vamos lá. Precisava um cordeiro macho, perfeito, sem mancha, sem defeito. Cumpriu? Cumpriu. Precisava ser sacrificado em Jerusalém. Ele saiu de Betânia e foi para Jerusalém. Cumpriu? Cumpriu. Fora dos muros, mas cumpriu. Só podia ser sacrificado por um sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito. Cumpriu? Cumpriu. Precisava ser comido. Cumpriu? Cumpriu. A cada Eucaristia a gente consome outra vez Jesus. Aliança cumprida? Precisa ser renovada outra vez? De uma vez por todas ela foi celebrada. Por isso é a nova e eterna aliança. Eu estava ensinando, o solar para o 10º dia e o lunar para a morte. Não. Os samaritanos seguiam o calendário solar. Por eles, o dia da imolação dos cordeiros caía na terça-feira. Mas lembra, Jesus era judeu. Então, para o judeu, o que valia mesmo era o calendário lunar, onde a Páscoa cairia na sexta-feira. Então, o Cordeiro de Deus seria imolado na sexta. Mas para um Cordeiro de Deus ser imolado na sexta, ele precisaria ter um cordeiro lá para ser imolado. Então, 4 dias antes da imolação, não se separava o cordeiro? Então, 4 dias antes, ele antecipou a ceia pascal de acordo com o calendário dos samaritanos ao invés dos judeus. Mas para nos dar, porque como é que ele no próprio dia da sexta-feira iria nos instituir a ceia? Não tinha como, ele já teria sido cordeiro sacrificado. Então ele usou o calendário dos samaritanos para se ter a ceia pascal antecipada, para se oferecer como cordeiro que seria imolado de acordo com o calendário. A aliança de Deus não era com os judeus? Então precisaria ser cumprido o calendário judeu. Só que precisávamos de um cordeiro. Então por isso ele fez com os discípulos separadamente a ceia no calendário samaritano, para se entregar como cordeiro que seria imolado no calendário da aliança, que seria o judeu. Deu para ver? Sim. Então, na verdade, a ceia que a gente celebra na quinta-feira, ela seria na terça? Ela ocorreu historicamente na terça-feira. Isso o Papa Bento XVI já reconheceu. Mas isso não muda o fato do tríduo pascal, porque o tríduo é a rememoração do que aconteceu naquela semana. Não tem nenhuma obrigação cronológica de ter sido. Então não precisa mudar o tríduo pascal. Pelo amor de Deus, gente, não chega lá para o padre e diz: você está errado, o tríduo pascal tem que ser mudado. Gente, só um minutinho de cada vez. Aqui, eu estou vendo, né, da ceia, porque São João ele acaba fazendo diferente dos outros que você mostrou na hora de falar. Não digo nem que ele faz diferente, é que a ceia em si já estava narrada nos outros. Então ele se preocupa em narrar. A ceia aparece rapidamente. Só que menciona só o lava-pés e não o momento que ele entrega o pão e o vinho. Não tem, aqui não tem, mas ele se concentra no lava-pés. Dúvida ainda, gente? Diga, Marilu, fala. Na primeira aula você disse assim, a gente vai saber por que Jesus disse, tudo está consumado. Porque ele tinha acabado de beber o cálice. Enquanto ele não bebia o cálice da consumação, ele não podia dizer tudo está consumado. Mas o que ele faz antes? Ele pede vinho para beber. E ele bebe na cruz o 4º cálice que deveria ter sido bebido na ceia. Então, a ceia, ele prolongou a ceia, ela não acabou lá na terça. Ela só foi concluída, na verdade, na sexta-feira, quando ele bebe o 4º cálice. Lembra que eu disse que o 4º cálice era como você assinar o tratado? Então, é que nem a oração de depois da comunhão, que a gente não valoriza muito. Então, ela é exatamente o 4º cálice, né? O momento que
Jesus bebe. Tudo bem? E o que tem por trás desse quarto cálice, gente? Infelizmente tem dor, martírio, sofrimento. Ser cristão, se você pensa que ser cristão é ser colocado numa redonda, onde Deus nunca vai permitir que você sofra, nunca vai permitir que a sua vida tenha problema, ou que tenha atropelo, você não conhece Jesus. Em nenhum momento Ele disse que nossa vida não teria dor. Mas o que Ele diz é: eis que eu estarei convosco até o final dos tempos. Mateus 28, 20. Ele está conosco. Mateus 28, 20. Nós não podemos ser do tipo de cristão que, quando as coisas estão boas, a gente é de Deus. Quando as coisas estão ruins, a gente sente que Deus nos abandonou. É claro que a dor pesa, que a dor machuca, que o sofrimento incomoda e que todo mundo preferiria ter uma vida sem problemas. Mas a fé aumenta. A gente cresce muito mais na dor do que o que a gente cresce nos momentos. Agora, tem uma coisa bacana a esse respeito de Deus. Ele nos ama e Ele nos protege, não é isso? No Salmo 21 nós vemos Ele dizer, repetindo Davi: meu Deus, por que me abandonaste? Mas o que vem no Salmo 22? O Senhor é meu pastor, ainda que eu atravesse os vales da sombra da morte, eu não temerei. Então o Senhor está conosco no momento da dor. E se Jesus permitiu que aquela dor chegasse na sua porta, dado que Ele é o pastor que te protege, é porque Ele sabe que você é forte o suficiente para enfrentá-lo. Então, vamos abraçar as nossas cruzes. Ao invés de ficarmos remoendo pelos cantos e parados no mesmo lugar, vamos usar as nossas cruzes como pontes que nos levam a chegar mais perto do Senhor, que nos levam a chegar mais perto da morada que Ele vem nos preparar. Moisés, naquela primeira Páscoa, conduziu o povo de Israel da escravidão do Egito para uma terra prometida. Jesus é o novo Moisés, que vem celebrar uma nova aliança e uma aliança eterna, para nos conduzir, tal como Moisés, para uma nova terra e uma terra prometida. Só que uma terra onde ninguém pode nos tirar, onde cada morada já tem o nosso nome marcado lá, onde a gente não precisa percorrer 40 anos num deserto para chegar lá. Só precisamos viver um dia de cada vez na graça do Senhor, fortalecidos pelo corpo do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro que nos alimenta. Nós não precisamos de maná caindo do céu durante a nossa caminhada, porque a gente tem acesso a se alimentar do pão da vida a cada dia. Nós não precisamos que rochas sejam abertas para jorrarem água, porque nós temos a água do Espírito Santo saciando a nossa sede a cada dia. E a gente não precisa ter medo de não conseguir chegar lá, porque fomos marcados pelo sangue do Cordeiro que nos salva. Amém?